Então a gente ganhou aquele campeonato ali que ninguém acreditava. Uhum. E então é coisa assim que o cara vai lembrando aos poucos, né? Porque faz tempo, né? Sim. Mas acredito, cara, que foi muitos títulos e cada um era uma emoção diferente. Tem mais alguns jogadores aí que jogou contigo que você queria destacar aí? Cara, eu joguei com vários, mas um dos melhores caras que jogou comigo foi o Delores da Ponte. Ele se machucou muito, cara. Tanto que ele parou de jogar futebol bem mais cedo do que nós. Uhum. Mas ele era incrível, cara. Era um cara um meia que chutava de esquerda, chutava de direita. Ele era baixinho, assim, cara, da nossa altura, mas ó, ele tinha uma impulsão incrível. Então, assim, foi um cara que jogou muita bola ali no nosso time, mas jogou pouco por causa dessas contusões, né? Ele tinha problema do chachão de ombro, né? Sim. Então o ombro dele vivia saindo fora e ele falou, não, eu não vou jogar mais, eu sofro muito, coisa assim. Então, assim, o pouco tempo que ele jogou, mas foi incrível, o cara jogava muito, entendeu? Também tem o Laércio que era outro camisa 10 nossa, que tinha uma impulsão terrível. Então, assim, o Laércio a gente sempre dizia, cara, a gente tem que sair ganhando. Porque se a gente sair perdendo, o Laércio não deixa a gente jogar. Ele faz uma choradeira, mas se a gente sair ganhando, cara, já era. O Laércio vai... E era assim, cara. A gente, quando o time precisava do Laércio, assim, pra defesa, pra tirar a bola de cabeça, ele era extraordinário, cara. Então, assim, ele jogava muito. Você encerrou a tua carreira no Nacional, no campo, ou jogou em mais algum outro time aqui da cidade? Assim, eu encerrei minha carreira no Nacional, mas disputei mais um campeonato com o time do Jundiaí ali. Aí eu já estava fim de carreira, né? Aí o Jundiaí pediu para mim, ô Grilo, vamos lá jogar. E aí foi esse último campeonato que eu joguei, né? E até então, nesse último campeonato que eu joguei, foi onde que a gente teve aquela confusão com o meu amigo Zé ali, né? Por causa de bobeiras de arbitragem, cabeça quente, né? Sim. Então, assim, aquele campeonato me marcou muito, cara, porque eu fiquei uns 2, 3 anos mais, nem ia no campo, assim, sabe? Porque eu fiquei muito nervoso, na verdade. Por causa que foi coisas que não deveriam de ter acontecido. Porque nós éramos amigos, e somos amigos agora, a gente se conversou, né? O que acontece dentro do campo morre ali, né, cara? Sim, que a gente já era pessoas veteranas, né? Então, assim, a gente... Mas, assim, não é... A gente conseguiu a superar aquilo ali, mas assim, ó, a gente chegava no campo para assistir um jogo, já tinha uma torcida lá, oh, chegou o Grilo, papai, e assim, ficava aquelas coreteações ruins, fica sabe? ruim, né? Fica ruim. Então eu lembro, eles, não vai mais esse jogo, não vou. E fiquei tempo, agora esse ano eu voltei a assistir um jogo de novo da Piazada ali, né? Sim. Então assim, por isso que eu falo, coisas que sirva de exemplo para a geração mais nova agora, que não errem, assim, não chegue nos finalmente com arbitragem, com um companheiro de campo, o adversário. Porque o futebol ali é um lazer, então não é pra gente brigar ou discutir ou sair no tapa. Então, assim, é uma coisa que ficou marcada ali na minha carreira que foi desagradável, né? Que não era para ter acontecido, mas a gente também não pode mudar o que aconteceu, né? Então, só pedir desculpa de volta aí pro Zé e dizer que da minha parte não tem nada, foi esquecido aquilo ali. Então, para finalizar aí, Grilo, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. É só agradecer, né, pelo espaço aí que você está dando para os esportistas, para o pessoal de Correia Pinto aí, agradecer de coração aí e dizer que a gente não fala muito em microfone, né, então às vezes fica meio, não fica o áudio muito bom e assim, agradecer de coração mesmo aí e dizer aí para a piazada aí que continue, que jogue futebol e que sejam atletas disciplinados e com vontade de jogar um futebol bonito. Que Correia Pinto hoje a gente tem até um time profissional de salão aí, né? Então, que essa piazada aí vão assistir os jogos e aprendam com o esporte, que o esporte é uma maneira de saúde, de lazer, né?
E se o cara conseguir ser um profissional, ir mais para frente, beleza, mas se só jogar o futebol e ser disciplinado, assim, não cair para esses negócios de drogas, cervejas, sim, essas noitadas, já é um ganho bem grande. Então, para encerrar o podcast de hoje, o Clube dos 13 aí, gostaria de agradecer mais uma vez a presença aqui do Adriano, o popular Grilo, que ele possa vir mais vezes aqui contar mais histórias de futebol, que tem bastante história para contar. Eu que agradeço, né, pelo convite e dizer que a gente está aí de braços abertos, e se precisar de alguma coisa aí, a gente tem bastante conversa, temos bastante histórias aí de futebol aí. Às vezes ficou alguém de fora aí, mas é muita gente. Então, assim, agradeço todo o pessoal que jogou futebol comigo aí, os que me conhecem. A amizade de futebol, ela fica para sempre. Cara. É eterna, né? É eterna. Ó, tem pessoas, o Silvio, por exemplo. O Silvio, acho que faz uns 6 ou 7 anos que a gente não se vê assim pessoalmente, mas a gente está ali no WhatsApp, curtindo o que ele manda para lá, o que a gente faz ali. Então, assim, é uma coisa interessante, que só o futebol mesmo consegue unir, assim. Só o futebol proporciona essas coisas, né? Sim, só o futebol proporciona. E o bom é a gente relembrar, né, cara? Quem viveu esse tempo aí, essa geração nova aí, para elas conhecer, né? Muita gente fala do Grilo e não conhecia, agora cada vai conhecer aí. Cara, é importante, é muito importante. O futebol, assim, se eu contar, assim, eu na verdade, eu comecei jogando, eu era goleiro. Aí nós tínhamos o time lá da ponte, né? Nós misturava de manhã, de tarde, jogava futebolzinho. E os caras pegavam a bola, iam de brando, chegavam em nós, assim, que era goleiro. Sim. Ele chutava devagar, né? Porque eles tinham medo. Nossa, eu estava bem pequenininho, não vou chutar com força. E a gente catava, né, as bolas. Aí um dia o Nardo, ele não mora mais aí, mas o Nardo do Falecido Oliveira, até... Ele era um canhoto, chutava forte pra caramba. Um dia, cara, ele dobrou dentro da área e ele fincou o chute. Sim. E eu, piazinho, né, fui e catei, cara. Mas ele entrou com bola e tudo pra dentro do gol ali, cara. Então, depois daquilo ali, nunca mais quis saber de goleiro. Então, foi onde que eu comecei a jogar. Conte pra nós aí, pra essa juventude nova aí que reclama da bola, como que era a bola de antigamente. Cara, a bola de antigamente era terrível. Era uma bola que eu acho que pesava em 5 quilos. Se ela tivesse molhada, ela pesava quase 10. E era terrível, cara. Era terrível pro cara chutar. A do futsal, lembra como era? A do futsal era pior ainda. Era um tijolo, né? A do futsal era um tijolo. Era um tijolo, cara. E aí, quando você levava uma tijolada daquela, por exemplo, do Ademar Garrincha, ou do Zusa, os caras que chutavam muito, cara. Você pedia para sair da quadra na hora. Então hoje melhorou bastante, cara. A parte de futebol, das bolas, tem bastante quadras, né? Campos. Sim. Então, assim, tá tudo aí. É só a piazada investir aí no futebol aí para dar orgulho pro Correio Pinto aí, que a gente já tem um time de futebol de salão. Vai que daqui a pouco a gente